Sejam bem-vindos a mais um episódio, a mais um capítulo da proposta desse mini curso em criminologia, em homenagem à obra do professor Juarez Cirino dos Santos. De fato, como um dos coordenadores, como coordenador desse curso, o objetivo aqui é fazer uma apresentação do texto do professor Juarez Cirino dos Santos, que já se apresenta para a comunidade científica brasileira como um texto-curso básico, como um manual preferencial de estudo da criminologia no Brasil, considerando que o professor Juarez Cirino dos Santos é o maior criminólogo brasileiro, e cujo peso fundacional é assim reconhecido por todos os seus pares. Então, nesse compromisso de tentar apresentar a obra do professor Juarez, apresentando os elementos que ele desenvolve no seu texto, e apresentando ao público que, em alguns casos, tem contato com a criminologia pela primeira vez, o meu esforço aqui vai ser de tentar popularizar a apresentação da lógica da criminologia positivista em relação ao terceiro capítulo, que trata dos modelos explicativos da criminologia positivista, tentando tornar isso o mais didático possível. Espero que eu consiga. Nesse capítulo, ou quando a gente trata de modelos explicativos da criminologia positivista, a gente descreve algumas teorias que tiveram maior proeminência, que tiveram maior impacto na representação da explicação do crime a partir de uma premissa fundamental, que é a diferenciação entre pessoas criminosas e pessoas normais. Essa divisão, essa premissa fundacional, quer dizer, uma premissa, um pressuposto, algo que está suposto em toda a teoria criminológica positivista, é que é possível diferenciar os seres humanos em duas categorias: aqueles que têm tendência para o crime e aqueles que não têm tendência para o crime. Para os seres humanos que não têm tendência ao crime, quando praticam crimes, isso normalmente é atribuído a uma falha moral. O sujeito foi tentado pelas circunstâncias e ele comete um pecado porque ele não teve personalidade suficiente para poder reagir à possibilidade de praticar um delito. Então, isso se explica dentro de um âmbito de censura moral, de falta ética. Mas, para os criminosos que são compreendidos como natos, aqueles que nascem com tendências ao crime, o crime é representado como uma consequência natural da sua existência. Eles praticam crimes porque, em sua origem, eles são criminosos. Essa ideia de que o criminoso é um criminoso por origem, por hereditariedade, é absolutamente essencial para todos os modelos explicativos dessa criminologia positivista, que também é conhecida nos textos curriculares de criminologia como criminologia etiológica individual. Uma criminologia que procura defeitos individuais no sujeito. Esses defeitos podem ser deformações no crânio, uma constituição cerebral que leve ao delito, podem ser defeitos endócrinos, pode ser um excesso ou uma falta hormonal que predispõe à agressividade, à violência e à criminalidade, podem ser defeitos atávicos, como reminiscências de ancestrais humanos que permanecem mesmo em pessoas que, à primeira vista, parecem normais, mas que trazem em si elementos de um passado remoto, muito mais primitivo, portanto vinculado à agressividade. Podem ser falhas genéticas, que estariam, por exemplo, na estrutura cromossômica dos indivíduos. Enfim, a localização desse traço defeituoso é o que configura os modelos explicativos, mas o pressuposto, a premissa é a mesma. A criminologia positivista, especialmente nas suas primeiras versões, do final do século XIX, quer dizer, 1800 e tanto, e início do século XX, 1900 e pouco, na virada do século, esses modelos explicativos basicamente estão oscilando as suas explicações em relação aos elementos que configuram o defeito individual que leva ao crime. Desde logo, portanto, é importante destacar que esse tipo de pensamento é extremamente interessante para o poder constituído, porque a culpa do crime sempre vai ser do indivíduo. O sistema social nunca está em questão. Quem pratica um crime é portador de um defeito. Esse defeito é determinado pela sua hereditariedade, é determinado pelo ciclo de reprodução dos seus antepassados até o momento em que ele nasce. Portanto, isso imuniza o Estado de qualquer crítica, isso ignora a direção da repressão contra certas pessoas, atribuindo a elas a própria responsabilidade de nascimento pelos crimes que lhes são atribuídos. Evidentemente
o principal representante, né, dessa criminologia positivista, aquele que é considerado o pai da criminologia, nessa mitologia diacrônica, né, do pensamento criminológico, é Cesare Lombroso. O Lombroso trabalha claramente com um método de regressão causal, né, em que ele tenta criar um modelo explicativo para o crime que possa ser reduzido a um mínimo fator universal, conforme a estratégia de quantificação da pesquisa criminológica positivista, quer dizer, procurar uma determinação fundamental para todo comportamento criminoso, e tem como objeto de estudo o corpo humano. O corpo humano que é reduzido à sua mera objetividade, à sua empiria, né? O corpo humano é destituído de subjetividade. Não faria sentido para Lombroso se aproximar de alguém que nasceu com tendências para a prática de crimes e perguntar por que ele praticou aquele crime. Porque as razões do criminoso não interessam. As razões do criminoso são apenas formulações que ele pode trazer para justificar atos que são determinados por fatores inconscientes e, portanto, independentes da sua vontade, né? Essa explicação, veja, Lombroso faz várias edições da sua obra, e conforme ele vai recebendo críticas, ele vai assimilando essas críticas e vai reconhecendo que é preciso diferenciar vários tipos de criminosos. Os que cometem crimes por doença mental, né, os que cometem crime por falha moral, como visto, mas ele vai dizer que o grosso da criminalidade, né, o mais grave, é praticado por alguns criminosos atávicos, né? Esse atavismo, para ele, aparece demonstrado porque ele compara não só a fisionomia, né? E Lombroso não está apenas interessado, digamos, na aparência das pessoas, mas bastante interessado também nos seus órgãos internos, né? Tamanho do fígado, capacidade respiratória, quer dizer, ele tenta fazer uma investigação holística e bastante invasiva, né, das pessoas para poder estabelecer essas causas de crime. Claro, ele está vinculando muito o aspecto da agressividade, fazendo coincidir agressividade e violência com o crime, pelo menos do ponto de vista masculino. Do ponto de vista feminino, o que indica para ele uma degeneração hereditária é a promiscuidade, né? Então ele vai associar como delinquência feminina, principalmente o desrespeito a regras de pudor, né, da época, portanto, atribuindo ao seu comportamento sexual, e para o homem, o comportamento violento. Agora, uma coisa que é bom destacar em Lombroso, né, e eu recomendaria que vocês lessem, né, a obra que está citada, claro, por qualquer manual de criminologia, que é O Homem Delinquente, né, O Homem Criminoso, e quanto mais tardia for a edição, melhor, porque ela vai se tornando mais rica com o tempo. Você vê que em vários momentos Lombroso, apesar de defender que está utilizando o darwinismo como fonte para uma leitura biológica do crime, ele confunde darwinismo com lamarckismo, né? Existe, por exemplo, uma passagem em que ele menciona os lábios finos do homicida, mas isso só seria possível de ser transmitido hereditariamente se características adquiridas durante a vida passassem para os nossos descendentes, né? A história de que o pescoço da girafa é maior porque a girafa anterior fez um pouco mais de força com o pescoço para alcançar o arbusto. E não é assim que o darwinismo funciona, evidentemente, mas o lamarckismo defende essa hipótese. Então, Lombroso não tinha muito claro, sequer ainda, né, no período, o que era o darwinismo. E tem também uma questão: o Lombroso não é tão simplório quanto parece, né? Como um homem de seu tempo e um cientista muito dedicado, né, que deixou o próprio corpo para estudo das gerações posteriores, e até hoje você pode consultar o seu esqueleto em Turim. Ele não dizia que o sujeito era criminoso porque tinha aquelas características, ele não dizia que o sujeito era estelionatário porque tinha um nariz grande e orelhas de abano. O que ele dizia era que orelhas de abano e um nariz grande eram padrões reconhecidos entre estelionatários e que indicavam a presença de pessoas menos evoluídas entre nós. Então, não há uma relação de causalidade entre a característica corporal e o crime. O crime é produto do atavismo. E o sinal visível do atavismo são manifestações corporais, inclusive manifestações que eu mesmo posso me impor. E o grande exemplo aqui é a tatuagem. Nenhuma pessoa nasceu com tatuagem, ela se põe uma tatuagem. O Lombroso vai dizer, essa necessidade de marcar o próprio corpo é que permite intuir e depois pesquisar a existência de um sujeito atávico. Ele vai entender que é uma relação primitiva essa de marcar o corpo, né? Pensem que a tatuagem na virada do século era algo bastante mal feito
produzindo bastante dor, era um costume entre marinheiros e presos. Então, havia já uma estigmatização muito forte disso, e o Lombroso rapidamente associa isso. Mas não é que o sujeito vai cometer crimes porque está tatuado, é que ele sente a necessidade de tatuar-se pelo mesmo motivo que ele sente a necessidade de praticar crimes. E a última coisa que eu vou dizer em relação ao Lombroso, que honestamente é um personagem que me fascina muito e que odiava os anarquistas, né? E que escreveu vários textos com muito... Ele era muito mais agressivo na repressão ao anarquismo do que jamais foi em relação aos criminosos, para os quais ele tinha uma certa atitude condescendente, pensando que eles deveriam ser tratados, curados, né? E não que eles deviam ser enfrentados. Já os anarquistas não, né? Aí Lombroso é bastante firme na justificação da repressão. Eu sempre cito essa passagem, acho muito interessante para mostrar como pode ser elaborado o pensamento do Lombroso, né? Ele nos diz, por exemplo, que todos nós, isso no Homem Criminoso, que todos temos uma pulsão pelo canibalismo, né? Todos nós queremos comer o outro, no sentido de destruí-lo, né? Porque o outro é o óbice da minha felicidade. E a destruição completa de alguém significa comer essa pessoa e digeri-la, né? Eliminá-la do mundo físico para que não sobre nenhum traço dela. Então, todos nós temos esse impulso atávico, esse impulso primitivo do canibalismo. Mas, diz Lombroso, a maior parte dos seres humanos consegue deslocar essa vontade para um campo simbólico que o satisfaz sem que ele precise ser o Hannibal Lecter e efetivamente comer alguém, né? Então ele fala que as pessoas vão para a igreja, né? Claro, falando Lombroso na véspera de uma Itália unificada, portanto um país marcadamente católico, ele fala do momento da Eucaristia, né? Em que o padre levanta a hóstia e fala que ali está o corpo de Cristo. E todo mundo come o corpo de Cristo e bebe o sangue do Cordeiro. E que esse momento de canibalismo, né, esse momento antropofágico de comer a carne do Cordeiro, de beber o seu sangue, satisfazem em nós a pulsão canibal. E a gente vai para casa no final da missa com a paz de Cristo, quer dizer, aliviando essa pulsão. Entretanto, para sujeitos atávicos, essa metáfora social não é suficiente. E eles precisam, literalmente, né, matar, destruir e comer as pessoas que são vítimas do seu primitivismo. O professor Jorecino dos Santos avança, né, fazendo uma apresentação bastante rápida do Lombroso, porque, de fato, hoje ele é muito mais uma curiosidade histórica do que um autor a ser estudado pelo valor das suas explicações. Acho que o peso do Lombroso é a tradição lombrosiana, como diria, né, o David Garland, o tipo de criminologia lombrosiana, que é de procurar indivíduos defeituosos, né? A seguir, o professor Jorecino dos Santos vai apresentar a teoria dos tipos corporais. É algo muito enraizado no nosso senso comum, de que a aparência define a essência, né? Então, você olha para uma pessoa, um aluno chega lá cabeludo, com camisa do Iron Maiden, então você já atribui a ele um certo tipo de atitude, um certo tipo de preferência cultural, né? Por outro lado, você vê uma aluna que vem para a sala de aula completamente produzida, com o cabelo super arrumado, como se tivesse acordado às 5 da manhã para fazer maquiagem, mas fala, bom, dessa pessoa eu espero um outro tipo de atitude subjetiva, né? A gente categoriza as pessoas muito rápido pela aparência que elas têm. E num nível, digamos, de constituição corporal, né, no senso comum, a gente abraça esse tipo de definição, né? Os baixinhos são nervosos, né? Os obesos são preguiçosos. Tem toda a ideia de que a constituição física de alguém constitui simultaneamente a sua forma de pensar e reagir ao mundo. Isso teve, né, e tão longe quanto a segunda metade do século XX, alguma estatura científica, né? Claro que isso hoje está superado, mas basta pensar o adágio romano, né, que fala de mens sana in corpore sano, né? Mente sã in corpo são. A ideia de que existe uma correlação entre o seu biotipo físico, né, que você não escolhe, por mais que você possa afetá-lo, né, com exercícios, com cirurgias, etc. O teu tipo físico, de uma hora, determina a tua existência no mundo e como que você representa o mundo. Portanto, atribuindo mais valor à existência física do que à subjetividade. E aí o professor Jorecino Santos vai mencionar Ernst Kretschmer, William Sheldon e Klaus Conrad, né, falando que são, né, dois criminólogos alemães que trabalharam esse tipo de constituição corporal, e vai falar dos tipos endomorfos, mesomorfos e ectomorfos, sinalizando que pessoas que prevalecem aí o sistema somatônico, né, que são mais agressivas, voltadas à violência pessoal, patrimonial e sexual, que aparecem em maior quantidade na prisão, que são pessoas brutalizadas, né, pessoas de porte
como diz a palavra já de maneira ruim, atlético, né? Nunca vem associado com algo muito bom essa palavra. E isso indicaria, portanto, criminosos preferenciais. Quero fazer uma ressalva aqui em relação aos mineiros, não é de vocês que se trata, certo? Mas, enfim, o pessoal atlético teria uma tendência à criminalidade, segundo essa teoria, certo? O problema é que já as propostas, elas são bastante simplórias, né? Simplistas e simplórias. Essas propostas de tipos corporais recebem críticas evidentes, né? De início, uma certa tautologia. Se eu digo que pessoas altas, magras e com cabeça grande são cerebrais, etc., etc., outras pessoas que têm características físicas mais vinculadas à musculatura tendem a uma certa bestialização. É a ideia de que seres racionais não precisam de muito músculo, né? E se eu dirijo a repressão contra elas, e geralmente vão ser trabalhadores mais pobres que usam a força braçal, eu vou estar alimentando a própria teoria. Porque eu vou reprimir mais pessoas mais brutalizadas pelas condições de vida, por exemplo, estivadores do passado que precisariam descarregar cargas inteiras, né, no lombo, né, na própria força física, teriam uma estrutura física mais voltada para o crime, e ao prendê-los, eu confirmaria a minha própria hipótese, né? E essa associação vinculada ao ofício e à origem, né, muito questão da musculatura vinculada a um argumento de uso geopolítico, né, de falar de povos mais atrasados, etc., etc., vinculando essa existência de força física entre povos que ficariam superados, né, pelo processo de evolução, algo que, claro, tem a ver com o darwinismo social de Herbert Spencer e outros que querem propor teorias sociológicas a partir de uma base evolutiva, enfim, rasa, né, superficial. Em seguida, o professor Júlio Santos vai falar das primeiras teorias genéticas, né? Olha, o campo da teoria genética ele ainda está em evolução, né? Ele ainda está em desenvolvimento, mas as primeiras teorias genéticas pareciam ter encontrado uma certa eureka, né, da criminologia quando descobriram a existência de um Y adicional, né, em alguns homens. Como vocês sabem, né, geneticamente mulheres são XX, homens são XY, o Y é inativo. Quando você tem XXY, você tem síndrome de Klinefelter, porque você tem literalmente um homem e uma mulher disputando, né, uma existência corporal, do ponto de vista da definição de sexo, né? E com XYY, sendo o Y inativo, você teria, na época se anunciou, né, o cromossomo do crime, etc. Isso não foi confirmado por hipóteses, né, posteriores, nunca foi validada a pesquisa que indicava que havia uma proporção de Y extra muito maior nas prisões do que no resto da sociedade, mas seja de qualquer maneira, assim, isso já indica a limitação dos modelos explicativos da criminologia positivista, que sempre vão ser uma espécie de microcriminologia. Eu vou falar sobre isso depois. Na melhor das hipóteses, ainda que a pesquisa genética demonstre, né, na codificação do genoma humano, que existem certos genes que despertem mais agressividade, isso não significa necessariamente a prática de crimes, né? Você pode deslocar essa agressividade, por exemplo, e se tornar o maior boxeador de todos os tempos, né? Você pode deslocar essa agressividade para o campo da luta política, você pode deslocar essa agressividade para algum esporte ou outra atividade, né, que exija uma posição de enfrentamento. Então, a lógica de associar uma coisa com a outra não resiste a um exame cuidadoso dentro do processo de socialização, de constituição do indivíduo como ser social, né? Depois tem as teorias instintuais. Claro, são teorias que também estão muito no senso comum, né, de que os seres humanos agem em base a instintos. Aqui o professor Jurecindo Santos passa bastante pelo pesquisador Konrad Lorenz, né, que se dedicou especialmente a tentar estabelecer paralelismos entre o comportamento animal e o comportamento humano, e ele faz isso definindo um tipo de agressão intraespecífica, quer dizer, o tipo de agressão entre espécies, dizendo que normalmente, né, essa agressividade entre seres da mesma espécie não se realiza, a não ser no campo da disputa territorial, né, no campo da disputa marcada pela tensão sexual, o que ele vai chamar lá de disputa por fêmeas, etc., ou por erro na transmissão ou captação de sinais, né? Sobre isso, eu quero dizer o seguinte, vejam, é evidente que existe uma dimensão instintual no nosso comportamento, né? Nós reagimos instintivamente a certos estímulos, mas isso nem de longe é uma explicação sequer preambular, sequer introdutória, para entender a complexidade de um fato definido como crime. Vamos pensar, assim, duas pessoas alcoolizadas, num bar mal iluminado, numa periferia de uma grande cidade brasileira, disputando argumentos de xingamentos mútuos, né? Esse escalonamento dessa violência, se um deles estiver armado, pode resultar em homicídio naquela noite. Mas vejam que isso só vai acontecer
se eles estiverem inscritos numa ordem social que tem o valor da cultura da honra muito maior que o da cultura da vergonha, né? E aí existe uma série de antropólogos, por exemplo, para colocar isso em questão, né? Como que culturas da honra acabam promovendo a violência entre pessoas, porque o valor da honra maculada, da honra ofendida, exige uma resposta social contundente, muito diferente da cultura da vergonha, na qual o sujeito acaba se penitenciando quando ele falha em alcançar essa expectativa ética mais ou menos universal, né? Claro que sempre daí localmente mediada. E o problema das teorias institucionais também é isso, né? Enfim, assim como as teorias endócrinas, né, que falam da pressão dos hormônios, etc., na produção de crimes, ou em todas as teorias multifatoriais que tentam estabelecer o crime a partir da combinação de tudo, elas vão ignorar o fundamento de que o ser humano é um ser social, né? Essa redução à animalidade ou à humanização do animal, né, podem até ser exercícios éticos interessantes, talvez na preservação da vida animal, mas quando aplicadas para o ser humano, produzem um rebaixamento da dignidade humana, né, da sua condição como ser social, inscrito nas contradições do mundo em que ele vive e procurando aí as determinações sociohistóricas específicas do seu comportamento. Aí o professor Jorge vai avançar em relação às teorias behavioristas, né? Teorias behavioristas, já indica o nome, né? Teorias muito trabalhadas nos Estados Unidos, né? Que tentam pegar o comportamento humano de maneira objetiva, né? Às vezes elas são, às vezes não são aproveitadas junto, né, com o discurso psicanalítico. Mas, basicamente, elas são, em inglês é uma palavra que descreve isso muito bem, elas trabalham com o critério de responsiveness, né, de responsividade. Ou seja, você pensa as reações humanas como estímulo e contra-estímulo, né? E isso, novamente, vem de uma geração de testes com animais, né, em que você descobre que você pode modelar comportamentos de acordo com a presença de certos estímulos. Isso é um campo extremamente interessante de estudo. Na criminologia e subjetividade, na disciplina que eu dou na USP, eu avanço muito nisso, né? Stanley Milgram e seus herdeiros, né? Trabalhando ideias de como cenários, de como cenas, de como elementos podem provocar certos comportamentos, colocar na pessoa um uniforme, um certo discurso de legitimação, a configuração do espaço, tudo isso, claro, influencia o nosso comportamento e às vezes faz esquecer a própria ideia de personalidade como algo que possa reagir, né, para evitar estímulos de violência e agressividade. Mas existe uma evidência, limitação explicativa nesse tipo de criminologia. Por quê? Porque ela sempre vai tentar reduzir o indivíduo a um parâmetro diagnóstico muito delimitado, a um padrão de comportamento que vai obrigar uma tipologia que, não raro, tem vínculos farmacológicos, né? Ou seja, estamos falando daqueles diagnósticos, por exemplo, de hiperatividade que justificaram uma geração de Ritalina, né? Esse tipo de coisa. Quer dizer, já é uma declaração de personalidade, de síndromes, de comportamentos que estão vinculados a terapias preventivas e corretivas, vinculados a modelos ideais de integração social. Mesmo na psicologia, né, e o professor Jorge Santos segue falando do Hans Eysenck, né, já no final dos anos 70, né, que tenta trazer mais conteúdo das teorias behavioristas, né, fazendo uma combinação da generalidade, como traços instintos que formam a personalidade, e a especificidade da existência humana, que reage a estímulos e respostas que, por sua vez, definem hábitos, né? E aí ele vai pensar a estruturação da subjetividade em diferentes níveis. Então, existe o nível do cérebro reptílico, que são os instintos mais primitivos, do cérebro mamífero, que fala da excitabilidade a certos estímulos, e do neomamífero, que trata das funções superiores, de cálculo, né, de abstração humana. Nessa questão, aprendizagem e condicionamento cria um conjunto de reflexos condicionados. E, como conclusão, vai indicar que pessoas extrovertidas são menos suscetíveis à repressão e, por isso, têm maior dificuldade em assimilar as regras internas. Ao passo que pessoas introvertidas, que conseguem assimilar a censura a certos estímulos, conseguem elaborar essas pulsões, né, essa resposta a estímulos de maneira mais racional. Então, e assim, de acordo com a reatividade, né, é possível fazer uma escala de personalidade, né? Pessoas que não reagem, que conseguem esperar mais tempo, que têm mais tranquilidade, né? E aí vem toda uma pesquisa neurológica junto para mostrar os estágios em que o cérebro consegue definir critérios para poder frear um impulso, né? E criar a possibilidade de paciência, de prorrogação do desejo, de transformação em outra coisa. Tudo está pensando nessa ideia, né? De que você pode estabelecer tabelas de reatividade que indicam propensão ao crime, porque o crime é pensado como um ato irracional.
O crime é pensado como algo de um sujeito que não aguenta um impulso, né? Quando isso ignora, por exemplo, tem uma série de crimes, especialmente praticados no mercado financeiro, que envolvem alto nível de elaboração, usando as funções superiores do cérebro neomamífero, o que novamente volta a indicar a primariedade desse tipo de tese quando aplicada para explicar o fenômeno criminal. Eu não quero destituir essas hipóteses para os seus campos, mas para explicar o crime, ela tem é quase irrelevante, né? É muito pequena, né? Então, como a extroversão e a emocionalidade seria uma questão hereditária, isso tiraria a culpa do sujeito, que deixa de ser livre, porque não escolheu nascer assim, e ninguém pode ser censurado pelo que não seja uma escolha moral. Mas o perigo desse tipo de tese, como é também das outras teses positivistas, é que quando você se permite esse tipo de diagnóstico, você tem uma tentação autoritária de invadir o corpo alheio, seja com remédios, seja com intervenções cirúrgicas, né? Essa tentação de mexer no corpo da pessoa para produzir uma adequação normal dentro de um parâmetro que não discute, né, as contradições nas quais a pessoa existe, né, que são essenciais para a nossa Constituição. Então, esse behaviorismo tem uma visão muito estreita da natureza humana, ele exclui a realidade social como fundamento e ambiente da psicologia individual, ele tem uma visão estreita e conformista dessa ordem social que busca a produção de sujeitos dóceis e úteis, naturaliza a criminalização, porque supõe a neutralidade e a legitimidade da intervenção estatal, quer dizer, uma teoria pré-labeling, hoje, portanto, uma teoria pré-científica do crime, e produz um sistema que desconsidera a dialética, né, do estímulo e repressão como fato histórico. Por quê? Porque condutas que frequentemente eram censuradas no passado, hoje são absolutamente legítimas. Por exemplo, basta pensar, né, condutas brutalmente reprimidas, como a homoafetividade, hoje são protegidas pela lei penal. Quer dizer, essa ideia de estímulo e reação, ela é ahistórica. E eu já estou caminhando para a conclusão para dizer isso, né? Uma das críticas mais importantes a ser feitas à criminologia positivista, essa criminologia das causalidades do crime, é que elas propõem uma teoria geral do crime, que possa explicar o homicídio no Japão medieval e no México contemporâneo, né? Teorias que escapam de determinações sociohistóricas, que escapam das determinações culturais, que escapam das próprias circunstâncias contextuais nas quais os crimes acontecem. Essa ahistoricidade, que propõe uma teoria geral do crime, já foi abandonada pelo campo criminológico, e vocês não vão encontrar mais, né, livros chamados Uma Teoria Geral do Crime, porque mesmo os mais empedernidos pesquisadores se deram conta de que esse tipo de generalização não chega a resultados satisfatórios, fora da explicação do que a gente chama de microcriminologia. A supressão da historicidade em entidades humanas esvazia o significado e as determinações sociais do nosso comportamento. O nível da determinação biológica do comportamento humano, que existe, certo? Eu não quero, claro, convencer ninguém de que mudanças hormonais não afetam estados de humor. Basta pensar para mulheres que passam por tensão pré-menstrual, ou homens que fazem terapia de reposição de testosterona. Evidentemente que hormônios afetam o nosso comportamento e o nosso humor, mas não no nível suficiente para se estabelecerem como causas gerais do crime. Da mesma maneira, instintos, genes e outras explicações positivistas estão muito longe de poder ser, né, tornadas universais para poder pensar como reagir ao crime de maneira racional, né? Isso, portanto, só nos ajudaria a entender casos de crimes de pessoas que se sujeitariam a um exame, digamos, de patologia, né? A gente conhece essas pessoas pelo apelido, Jack o Estripador, Maníaco do Parque, e por mais que elas, né, esse tanto de documentário sobre serial killer, mentes criminosas, essa bobagem toda, né, que entra no campo da criminologia, sempre aparece alguém para estudar esse tipo de coisa, né, para estudar serial killer, mas veja, basta pensar o quanto que a polícia brasileira mata versus qualquer serial killer para se dar conta de que você vai ter muito mais sucesso na prevenção da morte pensando os homicídios praticados pelo Estado em nome da guerra às drogas do que pensando nesses sujeitos que estariam ocultos entre nós, fingindo normalidade, matando pessoas em terrenos baldios. Não que isso não acontece, mas isso é muito pouco para dar conta do fenômeno criminoso como um elemento central da sociabilidade contemporânea. A grande questão, né, é a questão criminal em termos de direitos humanos no Brasil, inclusive. Essa dimensão ideológica da etiologia individual também precisa ser ressaltada, né? As teorias positivistas são interessantes para o Estado, porque o crime é culpa de umas certas maçãs podres que não deveriam estar ali e que podem ser, né, destruídas, esterilizadas num programa de eugenia negativa, que podem ser jogadas fora, né, para que se mantenha o corpo social saudável, pensando o ser humano como um elemento patógeno. É evidente pensar que esse tipo de racionalidade só existe, né,
para o controle social de grandes massas. É por isso que isso nasce na virada do século, né? Porque do ponto de vista geopolítico, isso justifica o colonialismo, né? Isso legitima ideologicamente a dominação dos europeus em relação aos africanos, aos latino-americanos, né? aos chineses, quer dizer, a colonização na Índia, quer dizer, toda a lógica imperialista de subordinação dos povos parece legitimada, né? Basta pensar o que os belgas fizeram na África para ter ideia de como essas teorias podem ser apologéticas da morte e do horror. E por último, né, uma coisa que eu quero constatar que sempre é interessante é dizer que há um nascimento simultâneo da criminologia e da criminalística, né? Por isso que o departamento da USP é Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia. Que a criminalística, né, que analisa a cena do crime, causa da morte, etc., e a criminologia, elas precisam resolver o problema do controle social de grandes massas urbanas de sujeitos anônimos. O criminoso não é mais o forasteiro ou o sujeito bem conhecido da comunidade. Os motivos do crime não são evidentes. Então, como é que eu vou pesquisar um furto que acontece no centro de São Paulo? Né? Aonde que eu vou encontrar os suspeitos? A partir de quais critérios? A ideia de uma polícia científica é acompanhada de uma teoria científica que consegue pensar o criminoso fora de relações comunitárias, né? O controle dessas multidões anônimas, essa pretensão de controle social, essa demanda por ordem que coincide com o desenvolvimento do capitalismo industrial é o que define, né, o pano de fundo das criminologias positivistas e seus modelos explicativos. Eu quero fazer duas recomendações de leitura. Bom, duas, porque são três, né? Mas a primeira é uma que já está no texto do professor Jorecino dos Santos, é esse precioso livro do professor Gabriel Inácio Anitua, História dos Pensamentos Criminológicos. Ele é um livro muito grande, né? Até nessa edição ele é um pouquinho ruim de ler, porque você tem muito cuidado para que ele não desarme, né? Porque é um livro grande. E o professor Anitua foi exaustivo, né? Então, se você quiser saber detalhes, o professor Jorecino dos Santos cita bastante esse texto, porque ele é uma pesquisa de fôlego que entra em detalhes sobre vários dos autores citados e você consegue ter uma visão mais ampla, né, de toda a história do pensamento criminológico. Na primeira parte, sobre positivismo, é bastante completo. Agora, sugestões que não estão no livro do professor Jorecino dos Santos. Um primeiro é um livrinho com um pouco mais de densidade, né, se chama Pioneiros na Criminologia, Pioneers in Criminology, do Hermann Mannerheim e do Hélio Monachesi. Esse livro já é um clássico, né? E ele é importante porque ele cita uma série de criminólogos positivistas que não se aprendem, né, nos cursos de criminologia normalmente, e que mostram que o modelo positivista foi muito maior do que o Lombroso, né? Que o Lombroso tinha adversários e que era contestado e que disputava outras versões. Quer dizer, o mundo da criminologia positivista me encanta, é fascinante, né? Historicamente é uma pesquisa muito legal, e longe de ser só alguns poucos personagens, né, que a compuseram. Claro que no livro do Jorecino dos Santos esse tipo de síntese é necessária, senão você não escreve um manual, né? Você escreve um livro sobre a história do pensamento positivista. E o último livrinho, esse sim, olha, uma dica, não tem como errar, mesmo que você, sabe, quer dar um livro de presente para um parente, alguém que nem tem ideia, esse livrinho do professor Eugênio Raul Zaffaroni, né, esse grande criminólogo latino-americano, A Questão Criminal, é uma parceria que ele fez para publicizar, para popularizar a criminologia, em algo semelhante, né, ao que a gente está tentando fazer aqui, e ilustrado, com caricaturas, com uma escrita muito boa de ler, um livrinho que você, olha, dá conta em um dia, se você se empolgar desde o início, e ele é bastante empolgante, ele vai fazer esse percurso com extrema competência, né? E você vai sair muito bem informado com esse livrinho, A Questão Criminal, que eu recomendo enfaticamente, certo? Esperando, enfim, ter contribuído para esse curso, né, para esse mini curso, que ainda vai ter tantas aulas, e fundamentalmente dedicar, né, isso ao meu mestre, ao meu né, querido amigo, o maior criminólogo brasileiro de todos os tempos, né? Talvez em outros tempos apareçam outros, né? Mas mesmo quando eles aparecerem, eles vão estar sob ombros desse gigante que é Jorecino dos Santos. Quero agradecer ao professor Jorecino dos Santos por ter utilizado o tempo pandêmico para escrever um manual, um curso fundamental que eu já adotei, né, como curso para as minhas aulas de criminologia e que todos vocês devem comprar, conhecer, ler e estudar, porque é realmente uma obra, né, que ressignifica a criminologia crítica no nosso país. Muito obrigado, eu deixo a ele a minha homenagem e outras, né, que virão. Eu tenho falado muito no homem comum do direito, faço críticas severas contra o senso comum, enfim. Inclusive, a própria dogmática jurídica tem problemas,
Mas quem é o homem incomum do direito? Quem é um dos modelos do homem incomum do direito? Juarez Cirino, que se confunde com a própria crítica, que se confunde com a resistência. Em tempos cada vez mais difíceis, Juarez Cirino é indispensável. Alvíceras, viva Juarez Cirino!